Até o século XVIII, na Europa, o homem era visto como o rei da criação e os animais, mulheres, pobres, entre outros setores marginalizados, apenas serviam ao homem. No século XIX, a industrialização e avanços da história natural mudaram essa visão. Os campos e outras áreas menos populadas começaram a ser idealizados. Depois da expansão do oeste e do extermínio dos índios, surge o conservacionismo americano, inspirado nesses ideais europeus e duramente criticado pelos povos originários. Segundo Copes, esse conservacionismo gira em torno de três ideias principais: a eficiência, a equidade e a estética. Em 1872, é criado o Parque Nacional de Yellowstone, local que não poderia ser ocupado pelo homem. No século XIX, nos Estados Unidos, encontramos então duas ideias principais em relação à conservação. O preservacionismo de John Muir encontra nos textos de Darwin força para afirmar que a natureza deve ser reverenciada através da apreciação estética e espiritual da vida selvagem. Nesse sentido, os parques não podem ser habitados e a matéria-prima não pode ser utilizada. Ao mesmo tempo, Gifford Pinchot afirma que os recursos naturais devem ser utilizados pela geração atual para benefício da maioria dos cidadãos, com prevenção de desperdício. Foi um dos primeiros movimentos contra o desenvolvimento a qualquer custo e precursor do que ficou conhecido como desenvolvimento sustentável. Os modelos de parques americanos sofrem muitas críticas internas. Rodman diz que a criação dos parques teve objetivos antropocêntricos, conservando áreas por serem bonitas e não por sua importância para o funcionamento dos ecossistemas. Erskine critica a formação de ilhas de conservação, já que não se pode verdadeiramente isolar nenhuma área da poluição. Baer-Calicot vai ainda questionar a dicotomia entre homem e natureza, que seria etnocêntrica, não levando em conta o manejo tradicional das áreas do Novo Mundo. Realmente, esse modelo desconsidera o fato que os índios americanos tenham podido viver em harmonia com a natureza por milhares de anos antes da chegada dos europeus. Quando essa ideologia se alastra para países de terceiro mundo, como o Brasil, logo se dá um embate com as populações tradicionais que habitam as áreas a serem conservadas. Aliado a questões latifundiárias, de fiscalização, corporativismo, crise econômica e de vida externa, esse problema causa a conhecida como crise da conservação. Com as agitações estudantis de 1968, na Europa e nos Estados Unidos, surgiu o novo ecologismo, em contraposição à antiga proteção da natureza. Os ativistas partiam de uma crítica da sociedade tecnológica e industrial, cerceadora de liberdades individuais, homogeneizadora das culturas e, sobretudo, destruidora da natureza. As contrapropostas ecologistas foram feitas na direção de uma sociedade libertária, constituída de pequenas comunidades autossuficientes, utilizando uma ciência, um trabalho e uma tecnologia não alienante, e a afirmação da sociedade civil em contraposição a um Estado centralizador. A coexistência desse grupo com o anterior é unificada na luta contra a nuclearização. Nesse momento surgem discordâncias internas de como o movimento iria lidar com a política institucional. Na França, por exemplo, foi criado então o Ministério do Meio Ambiente. Surgiram a partir de então diferentes partidos verdes. Para diversos autores, os movimentos ambientalistas se baseiam em dois modos de pensar a relação do homem com a natureza. A visão biocêntrica, ou ecocêntrica, vê o homem como um ser vivo qualquer no mundo natural. Já a visão antropocêntrica vê a natureza como uma reserva de recursos naturais a serem explorados pelo homem. Existem três principais escolas recentes de ambientalistas. Primeiro, iremos falar sobre ecologia profunda. Essa escola tem enfoque biocêntrico com influências espiritualistas e diz que o ambiente deve ser preservado acima de questões humanas. Para essa escola, o ser humano só pode utilizar a natureza para satisfazer suas necessidades vitais. A ecologia profunda recebe duras críticas dos ecologistas sociais. Segundo eles, a concepção de conhecimento utilizada por tal escola não faz sentido. O ser humano não pode pensar como uma montanha. Durkheim afirma ainda que a escola ignora a causa social dos problemas ambientais e chama atenção para o perigo de ecofascismo presente. Outra escola importante é a ecologia social, cujo principal expoente é Murray Bookchin, professor de ecologia social e conhecido ativista ambiental norte-americano. Criou esse termo em seu trabalho Ecology and Revolutionary Thought, de 1964, no qual a degradação ambiental é vista como diretamente ligada aos imperativos do capitalismo. Os ecologistas sociais veem os seres humanos inseridos em um contexto social, e não apenas como uma espécie diferenciada. Criticam a noção de Estado e propõem uma sociedade democrática, descentralizada e baseada na propriedade comunal da produção. São considerados anarquistas e utópicos, e nesse ponto se afastam dos marxistas clássicos a quem criticam.
Boken advoga o termo ecologia porque propõe uma concepção mais ampla da natureza e da relação da humanidade com o mundo natural. No entanto, segundo uma visão ecocêntrica, considera o equilíbrio e a integridade da biosfera como um fim em si mesmo, insistindo que o homem deve mostrar respeito consciente pela espontaneidade do mundo natural. A última escola abordada será o ecossocialismo ou ecomarxismo. Essa escola tem suas origens no movimento de crítica interna do marxismo clássico em relação à concepção do mundo natural, a partir da década de 60. Gutelmann critica a visão de natureza como objeto de consumo ou meio de produção descrita por Marx e introduz o conceito de forças produtivas na natureza. Outro ecossocialista, Skiberg, afirma que a infraestrutura é composta pelas forças produtivas de trabalho, pelas relações sociais de produção e pelas forças produtivas da natureza. E quando as forças produtivas da natureza não podem mais operar, não pode mais haver produção. Cria-se então um impasse para a própria reprodução da sociedade. Moscovitch fala sobre culturalismo e naturalismo. O culturalismo predominante na sociedade ocidental se baseia na ruptura entre o homem e a natureza. Já o naturalismo vê a unidade do homem e da natureza, e das ciências humanas e naturais. Para ele, o naturalismo deixa de ser uma negação do culturalismo e passa a afirmar ativamente uma nova relação entre o homem e a natureza. Nessa perspectiva, a solução de se colocar a natureza em parques, onde o homem está ausente, não parece ser a melhor estratégia para o estabelecimento de uma relação mais harmoniosa entre a sociedade e o meio ambiente.